Leitura da Lei 9.868, que trata da ADI e ADC. Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o STF. Capítulo 2 da ADI, da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou o governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. A petição indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. O pedido com suas especificações. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Proposta a ação direta, não se admitirá desistência. O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do pedido. Não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Decorrido o prazo, das informações serão ouvidos sucessivamente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se cada qual no prazo de 15 dias. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para o julgamento. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstâncias de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para emitir parecer sobre questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoa com experiência e autoridade na matéria. O relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação de norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. As informações periciais e audiências a que se refere o parágrafo anterior serão realizadas no prazo de 30 dias, contados da solicitação do relator. Seção 2. Da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República no prazo de 3 dias. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultado sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgão responsável pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá,
deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações e autoridades da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. A medida cautelar adotada de eficácia contra todos será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder eficácia retroativa. Medida cautelar adotada de eficácia contra todos terá eficácia ex nunc. A concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a casos existentes, salvo a expressa manifestação em sentido contrário. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a apresentação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Capítulo 2A da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Seção 1 da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da declaratória de constitucionalidade. A petição indicará a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento do dever constitucional e de legislar ou quanto à adoção de providências de índole administrativa. O pedido com suas especificações. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for caso, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Cabe agravo de decisão que indeferir a petição inicial. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência. Aplica-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber as disposições constantes da seção 1 do capítulo 2 desta lei. Os demais titulares referidos no artigo 2 desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. O relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União, que deverá ser encaminhado no prazo de 15 dias. O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo para informações. Seção 2 da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observados o artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimento administrativo, ou ainda em outras providências a ser fixadas pelo tribunal. O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República no prazo de 3 dias. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais no requerente e das
autoridades ou órgão responsável pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no regimento do tribunal. Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 do capítulo 2 desta lei, da decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vistas as circunstâncias específicas do caso e ao interesse público envolvido. Aplica-se a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber o disposto no capítulo 4 desta lei. Capítulo 3 da ação declaratória de constitucionalidade, seção 1, da admissibilidade dos procedimentos da ação direta da ação declaratória de constitucionalidade. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal o presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, o Procurador-Geral da República. Ação declaratória de constitucionalidade. A petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. O pedido, com suas especificações, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. A petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Cabe agravo de decisão que indeferir a petição inicial. Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência, não se admitirá intervenção de terceiros do processo na ação declaratória de constitucionalidade. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vistas ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar no prazo de 15 dias. Vencido o prazo no artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para o julgamento. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria, ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiências e autoridades na matéria. O relator poderá solicitar ainda informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais, acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. As informações, perícias e audiências a que se refere o parágrafo anterior serão realizadas no prazo de 30 dias, contados da solicitação do relator. Da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. O STF, por decisão de maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento do processo, que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo. Concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em sessão especial no Diário Oficial da União a parte dispositiva da sessão da decisão no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento
da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda da sua eficácia. Da decisão da ação direta de inconstitucionalidade. Na ação declaratória de constitucionalidade, a decisão que sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros, que corresponde a 2/3, assim como as demais ADI e a DPF. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se estiverem manifestado pelo menos 6 ministros. Quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, maioria absoluta. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausente ministros em número que possam influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolação de decisão num ou outro sentido. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou indireta eventual ação declaratória. Julgada a ação, far-se-á comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado. Dentro do prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado da decisão, o STF fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto, tem eficácia contra todos e efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Disposições finais. Alterou o Código de Processo Civil. Fim.